pessoal, vamos dar início aqui a mais uma videoaula, tá certo? Na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre frações. Vou representar os conceitos básicos de frações e, de certa forma, vou apresentar também exemplos para que sejam fixados esses conteúdos, esses conceitos na mente de vocês. Em seguida, nas próximas aulas, nós faremos resoluções de problemas envolvendo esses conceitos apresentados hoje, tá bom? Então, o que são frações, gente? Por definição, uma fração é a quantidade de partes iguais de um todo. Então, o todo ele é dividido em partes iguais e cada parte representa uma fração desse todo, tá? O numerador é o termo superior, sempre representa o total de partes, e o denominador é o termo inferior, sempre representa o todo. Então, exemplo aqui, tá? Imagine que esse quadrado ele é uma barra de chocolate e ele foi dividido aí nessas quantidades, nesses quadradinhos menores, todos os mesmos tamanhos, tá certo? Vale ressaltar isso. E foram retirados dele 4 partes, tá? E aí se eu perguntasse, né? Qual a fração que representa as 4 partes retiradas desse todo? Então, olha aí, eu retirei 4 do todo, que era 16. Então, vai ficar a fração 4/16. 4, a quantidade retirada, né? Então, aqui eu tenho uma quantidade que foi retirada. E 16 era o todo, a quantidade que era repartida. Então, o quadrado maior foi repartido em 16 partes, das quais 4 foram retiradas. Mas também, gente, questões podem perguntar: qual a fração que representa o restante da barra de chocolate? Quanto sobrou? E aí seria o quê? 12/16. Dos 16 quadradinhos que foi repartido todo, sobrou 12. Então, veja, a interpretação é de grande importância. Aqui a gente vai ter os numeradores, né? O 4 e o 12, nessa outra situação. E o denominador 16 e 16. Então, o denominador, em quantas partes foi dividido o todo. E o restante aí, o numerador vai ser... representa o total de partes, né? Então, quantas partes foram retiradas ou quantas partes ficaram, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de frações equivalentes. A fração 4/16 pode ser representada por 1/4, né? Significa o que, professor? De cada 4 partes foi tirada 1. Ou ainda, né, se eu tivesse dividido aqui esse quadrado maior em 4 partes, em 4 repartições, tinha sido tirada 1, tá bom? Outro aqui também exemplo é 3/4, né? Então, de cada 3 partes, de cada 4 partes, sobrou 3, tá bom? Então, aqui sobrou 3 partes de 4. Então, isso daqui são exemplos de frações equivalentes. Para isso, gente, para ter uma fração equivalente, a única coisa que precisamos é dividir tanto o numerador quanto o denominador pela mesma quantidade, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de frações próprias e impróprias. As frações anteriores que eu mostrei, você vai ver que o numerador ele tem um valor menor que o denominador. E eu chamo isso de frações próprias. Mas é possível ter uma fração cujo numerador é maior que o denominador? E a resposta é sim. Isso são frações impróprias. O exemplo aqui, 44/16, tá? Pode ser representado por esse exemplo. Eu tenho aqui 3 barras grandes de chocolate que foram divididas ao todo, né, em 16 partes cada uma. Beleza? Quando eu vou juntar isso daqui, eu estou fazendo uma soma com denominadores de base igual. Então, ó, todos são 16 e eu estou juntando. Então, foram consumidas quantas? 44 barrinhas, né? Ou melhor, sobrou 44 de 16, professor? Sim, de 16. Por quê? Porque cada barra foi dividida em 16 pedaços. Significa que sobrou 2 barras inteiras e essa barra aqui fracionária. Então, veja. 1 mais 1 mais 12/16. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, então haverá 1 ou mais inteiros. Então, aqui eu tenho 2 inteiros, né? E 12/16 desse daqui, que foi a parte fracionária. Podemos também ter essa situação, encontrar situações problemas apenas verbalmente falado, escrito, e a gente tem que interpretar e transformar numa fração.
É o exemplo aqui, ó. Em relação a um ano, 5 meses são representados pela fração. Então, eu tenho 5 meses de um ano. Então, levo em consideração que um ano tem 12 meses. Então, eu tenho 5 de 12, ou 5 dozeavos. Então, a representação fracionária se dá dessa forma. Pode apresentar desenhos e eu representar na forma fracionária, ou simplesmente ser escrito uma definição, escrito uma pergunta, e eu tenho que representar essa pergunta na forma fracionária, levando em consideração os termos. Um ano dividido em 12 meses, 5 meses de um ano, então 5 dozeavos. Bem fácil, bem simples, espero que tenham entendido a parte de representação. E aí, nas próximas aulas, resolveremos alguns problemas envolvendo essas representações de frações, tá certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.